Salve, salve, concurseiro, professor William na área, de volta com vocês aqui no estudo aqui da nossa lei anticorrupção. Prazer inenarrável estar aqui com vocês. Mais um dia continuando aqui a nossa lei anticorrupção, beleza? E nós paramos aí na última aula, então trouxe para você os detalhes gerais aí dessa lei aí até o artigo 6º, trazendo pontos extremamente importantes, pontos de prova, né? E são pontos muito cobrados aí no bloco anterior, então não deixe de assistir, beleza? Então vamos falar um pouquinho aqui hoje, nessa aula, sobre a dosimetria dessas sanções, né? O que é levado em conta na hora de aplicar essas sanções a essas empresas que cometem esses atos lesivos. Então vem comigo, olha lá, o que é levado em conta, pessoal? O que é levado em conta? Ele fala, serão levados em consideração na aplicação das sanções. Primeiro, a gravidade da infração, tá? Então é lógico que a gravidade da infração, ela deve ser avaliada aí no momento da aplicação dessas sanções. Isso é dosimetria, beleza? A vantagem auferida ou pretendida pelo infrator, né? Então essa empresa, né, esse dirigente dessa empresa, né, a vantagem que ele queria oferir, o dinheiro que ele queria ganhar, né, a vantagem que ele queria oferir nos atos lesivos que nós vimos, ou a vantagem que ele pretendia ali oferir, beleza? A consumação ou não da infração. Então isso aqui também é levado em conta, pessoal, do mesmo jeito que é levado em conta lá, por exemplo, no nosso Código Penal, né, a tentativa, né? Então a tentativa, por exemplo, ela não é punida como a sanção consumada lá no nosso Código Penal, né? Lógico que lá na Lei de Execução Penal é diferente isso aqui, tá? Mas a consumação aqui ou não da infração, isso aqui também será levado em conta. Mas o que será levado em conta? O grau da lesão ou perigo de lesão. Tudo isso aqui vai ser avaliado ali no momento da dosimetria dessa sanção, tá? Mas o que? O efeito negativo produzido por essa infração. Então, às vezes, gerou ali um dano ao erário muito grande, ou se não, um efeito negativo muito grande aí para a administração pública. Então, isso aí também será levado em consideração, esse efeito negativo aí pela infração. Mas o que? A situação econômica do infrator. Isso aqui já foi levado, já foi trazido em outros momentos por algumas bancas em questões de prova. Se a situação econômica do infrator, né, faria alguma diferença no momento das dosimetria dessas sanções. E a resposta é afirmativa, a resposta é correta, beleza? Então a situação econômica do infrator também é importante no momento dessa dosimetria. Mas o que? A cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações. Pessoal, essa cooperação da pessoa jurídica, isso aqui posteriormente eu vou trazer para vocês, vai ser até o que? O objeto lá dos requisitos para o acordo de leniência, que não passa de uma colaboração. O que é o acordo de leniência? Ele é nada mais que uma colaboração, vou trazer isso para vocês daqui a pouco, né? Nada mais que uma colaboração, né? A empresa colaborando com a justiça, com as investigações, com a administração em geral, tá? Para simplesmente, o quê? Ganhar os benefícios ali do acordo de leniência, beleza? Vamos lá, então, continuando lá. A existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo a denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Mas o quê? O valor dos contratos mantidos por a pessoa jurídica com o órgão e entidade da empresa pública, da entidade pública, na verdade, que foi lesado. E no parágrafo único ele traz para a gente. Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos previstos no inciso do caput serão estabelecidos em regulamento ali do Poder Executivo Federal. Beleza? Então essa aqui é a parte da dosimetria. Professor, qual cai mais aqui? Geralmente essa aqui eu costumo ver bastante em questões, tá? Que é a situação econômica do infrator, se isso é avaliado no momento ali da dosimetria dessas sanções, tá? E a resposta é sim, a resposta é afirmativa, beleza? Continuando com vocês aqui, né, falando aqui da lei anticorrupção, ele fala da administração pública quando se inicia aqui o processo no caso de uma irregularidade. Nós temos um prazo aqui que pode ser prorrogável. Esse prazo aqui é um prazo de 180 dias, tá? Uns 180 dias, só um mapinha mental para você guardar, é importante, tá? A lei anticorrupção, lei de licitações e outras penalidades similares aqui, quando se fala de licitações públicas. E mais o que? Multa, publicação da decisão extraordinária, eu falei com você dessa publicação no bloco anterior, e a proibição de contratar ali com o poder público, beleza? Tranquilo, vamos lá, vamos dar continuidade para você, falando da desconsideração da personalidade jurídica. Professor, o que seria essa desconsideração da personalidade jurídica? Isso já foi muito objeto de questões por aí, tá? Então essa desconsideração da personalidade jurídica, vem comigo para você entender o texto e eu vou te explicar como que funciona. Essa personalidade jurídica, ela pode ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito, pessoal.
Então isso aqui eu deixei aqui em negrito para vocês. Abuso do direito. Para quê? Facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei ou para provocar confusão patrimonial. Então essa aqui é a palavra para você entender quando a gente fala de quê? Quando a gente fala de desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou te explicar, você vai entender daqui a pouco. Sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica, aos administradores e sócios com poderes de administração, observados sempre o quê? O contraditório, né? E a ampla defesa, que são princípios aí constitucionais. Então, o que eu quero trazer para você, quero que você entenda. Suponhamos que uma empresa ela tem um patrimônio de 10 milhões de reais, por exemplo. O que essa empresa começa a fazer? Ela começa a fazer uma confusão patrimonial. Ela pega esse dinheiro que está no nome da empresa, né, e os bens que estão no nome da empresa e começa a colocar no nome da pessoa física. Então ela começa a fazer uma confusão patrimonial depois na hora da aplicação da multa para ela fugir ou se eximir dessa multa. Fala, não, mas o capital social da minha empresa era de 10 milhões, não, é só de 1 milhão. Então ela está querendo o quê? Fazer essa confusão patrimonial, tirando do nome da empresa e colocando no nome ali do proprietário, daquele que tem poderes ali de administração. Ela está querendo causar essa confusão patrimonial. E qual é a finalidade? Olha lá, encobrir aos verbos, tá, da sua prova. Encobrir, dissimular a prática de atos ilícitos. Está querendo dar uma despertalhão nesse caso, né? Então, essa pode ser desconsiderada a personalidade jurídica. Como assim, professor? Desconsiderar a personalidade jurídica. Eu vou desconsiderar a personalidade jurídica dessa empresa e vou afetar o patrimônio desta pessoa, beleza? Então, é possível isso acontecer? Sim, está previsto aqui dentro da nossa lei no artigo 14, tá? Então, a partir do momento que ele começa a causar essa que nós chamamos de confusão patrimonial, tirando do patrimônio da empresa e colocando no patrimônio dele, da pessoa física, né? Então, esse poderá alcançar, né? Poderá alcançar os bens desta pessoa. Então, isso é a chamada desconsideração da personalidade jurídica. É possível? Sim, essa desconsideração da personalidade jurídica, ela é sim totalmente possível. Beleza? Vamos lá, então, continuando comigo. A comissão designada para apuração da responsabilidade jurídica, lembrando que estamos falando de uma esfera administrativa, após a conclusão do procedimento administrativo, dará conhecimento a quem? Ao Ministério Público, tá? Então, essa junta administrativa, essa comissão, na verdade, após essa apuração da responsabilidade da pessoa jurídica, após a conclusão disso aí, do procedimento administrativo, vai dar conhecimento para quem? Ao Ministério Público, que nada mais é que um fiscal da lei, simplesmente, olha lá, para a apuração de eventuais delitos. Porque aqui a gente está falando na esfera administrativa, né? Então, se tiver algum crime ali também previsto, né, que, por exemplo, alguns dirigentes cometeram, né, serão responsabilizados criminalmente, beleza? Mas aí nós olharemos lá na esfera criminal, beleza? Mas nesse caso, tem que dar ciência ao Ministério Público para que ele possa perpetrar posteriormente a chamada peça inicial, chamada de denúncia lá na esfera criminal, beleza? Então, começou a investigar, isso aí aconteceu muitas das vezes lá, por exemplo, no Petrolão, Mensalão, né? Operação Lava Jato teve muito isso, né? Teve muito acordo de leniência, aí, inclusive na Operação Lava Jato, né? Isso ocorreu, né, simplesmente com a empresa colaborando e simplesmente quando começou a olhar, opa, só aqui na esfera administrativa. Depois foi puxando e vai achando mais coisa, isso é normal. E quando começa a achar mais coisa, sai da esfera administrativa e vai para quê? Para a esfera criminal, beleza? Aí as pessoas ali que foram simplesmente cometeram um crime serão o quê? Responsabilizados. Por isso a importância de dar a ciência a quem? Ao Ministério Público, quando? Após o quê? Após a conclusão do procedimento administrativo. Concluiu o procedimento administrativo, vai dar conhecimento ao Ministério Público ali da sua existência para apuração de eventuais crimes, eventuais delitos. Beleza? Até aqui, tudo tranquilo. Vamos lá, dando continuidade com você aqui do processo administrativo e da competência, beleza? Essa competência aqui, pessoal, é extremamente importante. Lembrando que estamos falando de uma lei na esfera administrativa. Então, aqui, cuidado na sua prova. Por quê? A competência para julgar aqui, vem comigo para você entender. Ó, falou de instauração, falou de julgamento, de processo administrativo, para apuração de responsabilidade de quem? Dessa pessoa jurídica. Cabe a quem? Cabe a autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, seja legislativo, ou seja, o poder judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa. Sempre observado contraditório e ampla defesa dessa empresa, pessoal. Isso aqui são princípios constitucionais que devem ser avaliados. Beleza? Então, o que fala dessa competência aqui? Né? Primeiro,
Vamos supor que houve simplesmente um ato lesivo à administração pública lá no Ministério da Saúde, né? Igual aconteceu lá com a compra das vacinas, CPI da Covid. Vamos supor que na compra das vacinas tivesse ocorrido, por exemplo, né, a questão de um ato de corrupção ali. Eu quero ganhar $1 a mais, $5 a mais por cada vacina, né? Isso aqui não acontece no Brasil, as coisas não acontecem, né? Mas suponhamos que quem vai instaurar esse julgamento? Aí vai ser quem? Autoridade. Cuidado, isso aqui cai na prova trazendo que é o juiz. Não é o juiz, vai ser quem? Vai ser a autoridade máxima de cada órgão. Tá? No exemplo que eu trouxe para você, a responsabilidade de instauração desse julgamento, do procedimento, do processo administrativo, para apuração da responsabilidade da pessoa jurídica é de quem? É da autoridade máxima de cada órgão. Nesse caso, vai ser de quem? Do ministro lá da Saúde. Ele pode até delegar isso para alguém, mas a responsabilidade, a instauração, o julgamento, né, isso vai ser de responsabilidade dele, da instauração deste procedimento. Tá? Então, cuidado na sua prova, porque lá na esfera criminal a gente fala o tempo todo de juiz. Aqui também pode chegar na esfera judicial. E vai ver com você, eu vou trazer isso para você depois. Mas, o que é importante que você guarde nesse momento? Quando a gente fala de competência, de instauração, de julgamento, de processo administrativo, para apurar a responsabilidade dessa pessoa jurídica que cometeu esses atos lesivos, a autoridade máxima de cada órgão ali dos poderes, seja do Poder Executivo, né, vai se ver onde ocorreu esses atos lesivos. Seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo, seja no Poder Judiciário. E ele pode agir tanto de ofício, cuidado, isso também já foi objeto de questão. Ele pode agir tanto de ofício ou pode ser provocado. Beleza? Provocação ali pode acontecer, mas pode agir de ofício sim. O próprio ministro da Saúde, ele vendo que houve irregularidades, no exemplo anterior que eu trouxe para vocês, esse é um exemplo, é lógico que nós temos diversos outros, ele vendo que houve irregularidade, ele mesmo de ofício vai lá, instaura esse julgamento. Olha, aconteceu irregularidades na compra das vacinas, então eu mesmo de ofício vou instaurar o procedimento. Ou ele pode ser provocado pela Câmara, por exemplo, Congresso Nacional, enfim, tá? Então pode ser, no caso, de ofício ou pode ser provocado, beleza? Olha lá, a competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da PJ, da pessoa jurídica, ele pode ser delegado. Isso aqui também já foi objeto de questões por diversas vezes, beleza? Então, vamos pensar no exemplo que eu já falei para você, para ficar claro aqui, né? Esse ministro da Saúde, ele foi lá, por exemplo, e instaurou esse procedimento administrativo, esse processo administrativo de ofício. Ele viu que havia ali uma irregularidade e ele instaurou o processo administrativo, alguma irregularidade, um ato lesivo, previstos aqui dentro da nossa lei anticorrupção. Então, ele viu que havia ali um ato lesivo, ele foi e instaurou o processo de ofício. Pode ser feito? Pode ser de ofício ou pode ser, igual eu falei com você, por uma provocação, tá? Então, nesse caso, ele fala assim, eu vou delegar isso aqui a um secretário, por exemplo, tá? Então, ele pode delegar essa função, né, dessa instauração do julgamento? É possível, ele pode delegar. O que não pode acontecer é a subdelegação, e isso aqui não está em negrito à toa no seu material, tá? Porque realmente já foi objeto de questões. Quando começar a fazer questões, a gente vai praticar questões também, você vai ver que isso é cobrado, tá? Então, o ministro, ele vai lá e delega essa função para alguém, e essa pessoa, para quem o ministro delegou, ele não pode simplesmente delegar para outra pessoa. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Pode a delegação, mas é vedada a subdelegação. Então, ele não pode delegar para outra pessoa. Foi delegado para ele, é para ele e ponto final. Beleza? Então, pode acontecer a delegação, mas não pode ocorrer a que nós chamamos de subdelegação. Né? Então, passando de cima para baixo, para baixo, para baixo. Não pode. Então, vem o ministro, ele passa para outra pessoa, tá? Agora, essa outra pessoa que recebeu, ela não pode passar novamente, porque é vedado o que nós chamamos de subdelegação. Beleza? Vamos lá, continuando com vocês, vamos falar um pouquinho da CGU aqui, das atribuições da Controladoria, beleza? Então vem comigo. No âmbito do Poder Executivo Federal, né? Quem coordena isso aqui, você sabe que é o presidente da República, é o frente, né, do Poder Executivo Federal. A CGU, que é a Controladoria Geral da União, terá competência concorrente, pessoal. Competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento nesta lei para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento. Então isso aqui já foi objeto de questão. Então a CGU, ela tem essa competência concorrente? Sim. Então não precisa ser exatamente o chefe do Poder Executivo Federal. A CGU, essa controladoria, ela tem uma capacidade tremenda, né, para gerir isso aqui. Então não precisa jogar lá, por exemplo, na mão do Poder Executivo Federal, do Presidente da República. A CGU pode, ela tem essa competência concorrente para instaurar esses processos administrativos de responsabilidade aí dessas pessoas jurídicas, beleza? Vamos lá.
competem à CGU, a Controladoria, vem comigo. CGU, Controladoria Geral da União. A apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos nessa lei, praticados contra a administração estrangeira, é uma competência da CGU. Cuidado, isso aqui também já foi objeto de prova, tá? Ó, então, ela compete à CGU. O quê? A apuração e processo de julgamento dos atos ilícitos previstos nessa lei, praticados contra a administração pública estrangeira. Competência de quem? Da CGU. Observados os dispostos lá no artigo 4º da Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros, Transações Comerciais Internacionais, promulgadas aqui pelo decreto 3.678 de novembro de 2000. Beleza? Então, a competência aqui, quando se fala de administração pública estrangeira, é da Controladoria Geral da União, pessoal. Vamos lá. Segue o baile comigo, vamos falar um pouco da comissão. Essa comissão que vai julgar esse processo administrativo, tá? Então, essa comissão, ela é formada por quem? É um ponto importante que cai muito na prova de vocês. Então, lá, o processo administrativo para a apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por uma comissão. E essa comissão ela é designada por quem? Pela autoridade instauradora e composta por 2 ou mais servidores estáveis, tá? Então, isso aqui costuma vir também em prova. Ele troca lá, fala que são 3 servidores estáveis, né? E lembrando, quando a gente fala de servidor estável, é aquele ali que já passou ali pelo estágio probatório, no caso dos 3 anos, é um servidor estável, um servidor concursado, beleza? Então, os servidores aqui, esse processo administrativo, esta comissão que eu trouxe para você, ela vai ser designada pela autoridade instauradora e composta por quê? 2 servidores estáveis, não 3, não 4, não 5, 2 servidores estáveis irão compor aqui, tá? Então lá, o ente público, por meio do seu órgão de representação judicial, o equivalente, a pedido da comissão, e aqui se refere o CAPT, poderá requerer as medidas judiciais necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive a busca e apreensão. Ok, a comissão poderá cautelarmente propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato do processo objeto da investigação. E aqui tem o prazo que é importante para você levar para sua prova, tá? Olha lá, no parágrafo 3º. Então marca esse parágrafo 3º aqui, que ele é importante. A comissão deverá concluir o processo. E qual prazo? Eu falei para você lá atrás, um procedimento administrativo, esse processo administrativo, né? Então é chamado de processo aqui, na verdade o processo é na frente do juiz, né? Chamado de procedimento. Mas enfim, a lei traz como processo e você leva como processo também para sua prova. E qual é o prazo que a comissão tem para concluir o processo, esse processo instaurado? Então lá, 180 dias, tá? Então, ponto importante, esse processo administrativo, essa comissão, ele tem esse prazo para concluir esse processo, que é o prazo de 180 dias. Contados de quando? Contados ali, seja da data da publicação do ato que instituir e, ao final, apresentar o quê? Relatório sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade de quem? Da nossa pessoa jurídica, sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas. Lembrando que este prazo ele poderá ser prorrogado. É possível, professor, prorrogar este prazo? Sim, é possível. A previsão está aqui no nosso parágrafo 4º, que ele fala: o prazo previsto no parágrafo 3º poderá ser prorrogado mediante ato fundamentado da autoridade instauradora. Então, a autoridade instauradora simplesmente vai falar: olha, esse ato ele pode ser o quê? Prorrogado. Foi necessário prorrogar o prazo, né, para a gente concluir esse processo administrativo. Beleza? Então, o prazo de 180 dias por essa comissão poderá ser prorrogado. Beleza, pessoal? Vamos lá. Defesa, né? Então, aqui é um ponto importante também. Então, dado a essa empresa o que nós chamamos de contraditório e ampla defesa. Isso é possível, são princípios constitucionais básicos, né? Então, toda pessoa física, jurídica, pode ter ali o seu contraditório, contradizer aquilo que está sendo dito ou fazer a sua ampla defesa. É possível, tá? Então, no processo administrativo também é possível isso. Para a apuração da responsabilidade, será concedido a essa pessoa jurídica o prazo de quê? 30 dias. Então, para a defesa, ligue a defesa ao prazo de 30 dias. Então, ela tem 30 dias simplesmente para promover a sua defesa. Olha, não foi eu que fiz, não tem autoria isso aí, né? Não foi eu que fiz. Ou simplesmente não tem materialidade. Isso que vocês, esse ato de corrupção previsto nessa lei que vocês estão imputando a mim, isso não existe, tá? Não tem materialidade nenhuma. Ou simplesmente isso que vocês estão falando, não foi eu, empresa J, empresa X, que fiz, tá? Então, a defesa, ela pode ser constituída e a empresa terá esse prazo de 30 dias ali para promover a sua ampla defesa ali, contados a partir da data da intimação. No momento que ela foi intimada, foi notificada, ela já tem ciência, tomou ciência, né, do procedimento administrativo, ela tem 30 dias ali simplesmente para
promover a sua defesa, beleza? O relatório final, vem comigo aqui nessa parte do relatório final desse procedimento, desse processo administrativo. O processo administrativo com relatório da comissão será remetido à autoridade instauradora, ok? Para lá o julgamento. A instauração de processo administrativo específico de reparação integral do dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas, tá? Então, cuidado, essa reparação do dano, ela vive caindo em prova, pessoal. Às vezes cai lá, fala que a reparação poderá ser parcial, que essa reparação pode ser objeto de acordo de leniência. Não pode, pessoal, não pode. Né? Então, causou esses atos lesivos, né? Simplesmente vai ter que reparar esse dano e esse dano terá que ser reparado integralmente. Beleza? Ok? Vamos lá. Concluído o processo e não havendo pagamento, o crédito apurado será inscrito em dívida ativa da Fazenda Pública, tá? Então tá devendo, vai ter que pagar. Não pagou, vai lá para a dívida ativa lá da Fazenda Pública, beleza? A comissão designada para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica após a conclusão do procedimento administrativo dará conhecimento ao MP, igual eu trouxe para vocês, né, para dar ao MP simplesmente a carta para saber se ali tem eventuais delitos, beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Eu vou fechar com vocês esse bloco, tá? Espero que você esteja gostando, trazendo pontos principais, né? Direto na veia, como eu gosto, com toda a objetividade do mundo, para você acertar as suas possíveis questões de prova. Na próxima aula, eu falo com vocês um pouco sobre o acordo de leniência. Aí vou trazer todos os pontos sobre o acordo de leniência, os detalhes mais cobrados em prova, e depois a gente fecha falando ali da prescrição, beleza? Senhores, continuem conosco, foco, força, fé, firme nos estudos, vai dar certo. Tamo junto, até a próxima.